falar aqui do Bolsonaro agora, que vai deixar o PSL, a legenda pela qual o presidente foi eleito. Ontem, em reunião com um grupo de aliados, ele anunciou também a criação do partido do partido Aliança pelo Brasil. Vamos para os detalhes, Vini? Já era uma condição aventada aí pelo próprio Bolsonaro, né, Vini? Exato, e a partir da cisânia que se instaurou no partido depois daquela declaração do Bolsonaro de que o Luciano Bivar, presidente do PSL, estava bastante queimado. Então aquilo criou uma ruptura dentro do partido entre aqueles deputados que apoiam mais o presidente Jair Bolsonaro e aqueles deputados que ficaram à defesa de Luciano Bivar. Então, a partir daí, acabou se concebendo aí essa criação do novo partido pelo presidente Jair Bolsonaro, que será, né, o fundador aí da Aliança pelo Brasil. E aí, Edgar, é importante lembrar, o Bolsonaro ele pode ficar aí sem partido a partir do momento da desfiliação dele até a criação do Aliança pelo Brasil, assim como o filho dele, o Flávio Bolsonaro, que é senador, portanto foi eleito para um cargo majoritário e pelo entendimento do STF, a partir de 2015 ele também pode ficar sem esse partido. Já os deputados federais, como o outro filho do Bolsonaro, esses o Eduardo não, né? Bolsonaro e os outros que querem seguir com o presidente, eles têm que esperar a criação do novo partido para poder fazer essa troca, porque senão eles correm o risco de ficar sem o mandato. Lembrando que o PSL, Edgar, tem 53 deputados, é a segunda maior bancada da Câmara e a Aliança pelo Brasil pretende aí levar consigo um pouquinho mais da metade, aí 27, 28 deputados. E a grande discussão que vai se dar em torno disso é sobre a questão do fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral e o cargo de deputado, ele é do partido. Então, obviamente que o Luciano Bivar, presidente, e a legenda como um todo vai exigir esse dinheiro, que não é pouco dinheiro. Só esse ano pode chegar a 100 milhões de reais e até 2022, Edgar, a 1 bilhão de reais. Então, nós estamos falando aí de muita grana, mas o Aliança pelo Brasil, os advogados jurídicos aí do partido e também do presidente Jair Bolsonaro, eles vão tentar, obviamente, tentar pegar pelo menos uma parte desse valor, alegando aí que os deputados, eles levaram o seu nome aí para as urnas, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa questão. Lembrando, Edgar, que esse já é o 9º partido do Bolsonaro, né? Na sua carreira política aí de pouco mais de 30 anos, o PSL era o 8º partido dele e agora este será o 9º, e este anúncio, justamente agora nessa semana, Edgar, também tem o intuito aí de rivalizar cada vez mais com o Lula, né? Porque o Lula acabou sendo solto aí depois do novo entendimento também do STF sobre a prisão em segunda instância, saiu da cadeia com um discurso bastante agressivo, com um discurso de confronto ao presidente Jair Bolsonaro, que opta agora por esse anúncio do Aliança Brasil também para acirrar ainda mais essa disputa, pensando já em 2022. E pensando também em 2022, Edgar, é que ele já especula que o Sérgio Moro, atual ministro da Defesa e da Justiça, pode ser em 2022 o seu vice-ministro. Aí daqui a pouco vice-presidente. Daqui a pouco a gente vai falar até, né, que o Bolsonaro nem queria o Mourão, queria o príncipe, então, mas pode ser que em 2022 então Brasil vai virar monarquia? Pois é, pode ser que em 2022 seja o Sérgio Moro. Para viabilizar, Edgar, o partido junto ao TSE, é preciso que o partido consiga aí 500 mil assinaturas. E para alavancar esse pedido de assinaturas, eles vão tentar fazer essa incorporação por redes sociais e também por aplicativos. O TSE pode até questionar essa assinatura por aplicativo, mas a intenção mais é de publicizar, né, a criação deste novo partido, para que as pessoas fiquem sabendo, e tentar até março de 2020. Por que até março de 2020? Porque tem as eleições do ano que vem estaduais, e essas eleições estão sendo vistas aí como fundamentais, já para pavimentar, né, o cenário político para 2022. Para isso, Bolsonaro tem na frente aí para viabilizar essas questões jurídicas aí do partido, o ex-ministro do TSE, Admar Gonzaga, e também a advogada Karina Cufa.
E aí, Edgar, também tem uma questão sobre uma possível retaliação daqueles que ficaram, né? Principalmente aí pelo presidente do partido, o Luciano Bivar, que já pensa aí, já estuda a possibilidade aí de suspensão e de punições a esses deputados federais que por enquanto terão que ficar aí no PSL. Falando um pouco mais sobre o Aliança pelo Brasil... Desculpa, Vini, aí teria que ter algum motivo, né? Porque o regimento do partido também não permite, assim, uma expulsão sem uma justificativa, né? Eu acho que nesse momento, por essa questão, talvez o Luciano fique sem esse argumento, o Bivar, né? Exatamente. Teria que ser uma questão de traição ali, partidária. Naquele primeiro momento, quando teve a cisão ali da turma do delegado Valdir, da Joyce Hasselman por um lado, do lado do Bivar, o filho, né, o Eduardo Bolsonaro, com a outra ala do partido rachado, ali poderia haver alguma justificativa de traição, enfim. Mas então, até por isso, o Bolsonaro tem orientado que agora esses deputados não fiquem criticando muito o partido, não fiquem falando mal do PSL para não correr nesse tipo de dar justificativa, dessa justificativa. Falando um pouco mais sobre a Aliança pelo Brasil, Edgar, as cores devem ser verde, amarelo, achei azul, que ia ser vermelho, né, remetendo aí a bandeira brasileira, essa coisa patriótica, né, essa coisa bastante nacionalista. Eu vou trazer para vocês um tweet do Eduardo Bolsonaro, que reforça bastante a questão moral, ética, da família e cristã que o partido quer trazer. Então ele diz o seguinte: Aliança pelo Brasil, consolidando o novo rumo brasileiro e libertando definitivamente a pátria da destruição de valores cristãos e morais. Anunciamos a criação do Partido Aliança pelo Brasil. Com base sólida conservadora, faremos do tsunami de 2018 uma onda permanente. E aí depois ele conclui também, Edgar, dizendo que na Aliança pelo Brasil teremos solidez em nossos princípios conservadores, atuando em defesa dos valores familiares e cristãos, sem amarras da velha política. Além da sigla partidária, consolidaremos a verdadeira união com o povo, atuando em conjunto para mudar o nosso amado Brasil. Esse trecho aí de união com o povo, aliança com o povo, tem sido muito utilizado, né, também no manifesto que eles já emitiram aí, que diz o seguinte também: a aliança é o caminho para o futuro e para o resgate de um país massacrado pela corrupção e pela degradação moral contra as boas práticas e os bons costumes. Uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país dos larápios, dos espertos, dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmos mantêm para se fartar. Amém. Sim, bravata, né? Porque assim, negócio de partido político no Brasil é uma aberração isso. Mais um agora. Quando se fala em partidos políticos no Brasil e da verba destinada a esses partidos, da verba partidária, a verba eleitoral, é um absurdo. Se chega numa quantia exorbitante. Aí fala assim, enxugar a máquina. Vamos lá, vamos enxugar os partidos. Não é possível que haja aí 32 diferentes posições ideológicas, mais 8 que estão na fila. Você vê matéria ontem na televisão, é negócio. É balcão de negócio. Eu preciso de uma sigla para ter o dinheiro, para administrar um dinheiro. É uma vergonha isso. E ninguém fala nada. E independentemente de sigla, de espectro político, à esquerda, à direita, ao centro, tá tudo no mesmo balaio. Isso é uma vergonha para o Brasil. Quando é que isso vai mudar? Ok, tem reformas andando, sendo implementadas, necessárias, da forma como a gente aguardava ou não aguardava. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas uma reforma política no Brasil, por que não há interesse em fazer? Porque você mexe no bolso desses caciques aí. Vamos lá, Adriles, quero te ouvir aí. Muitos analistas, para pegar o começo da fala do Vini ali, vários analistas falavam, já previam, né, essa cisânia aí entre Bolsonaro e um partido que praticamente nem existia. Estou falando do PSL, que ganhou vulto, obviamente, em torno da figura do presidente Bolsonaro aí. Qual que é o teu comentário acerca aí dessa possibilidade de termos ainda mais partidos além dos 32 já existentes? É terrível, né? A sua fala que é perfeita, a gente lembra exatamente que houve uma tentativa, inclusive, de cláusula de barreira, de estabelecer um nicho de votação mínima para a constituição de um partido. Mais uma vez, o STF, o Congresso legislou a esse respeito, o que diminuiria, com
coeficiente de 5% da eleição dos votos válidos para cada partido, o que diminuiria esses mais de 30 partidos para cerca de 5 ou 6. Mais uma vez o STF julgou inconstitucional e mais uma vez o STF legislou a favor dessa balbúrdia, dessa zona partidária brasileira. Mas, voltando à sua pergunta, o Bolsonaro, Edgar, ele foi uma candidatura que venceu sozinha. O Bolsonaro foi um candidato avulso, ele caçou lá uma legenda de aluguel que ele queria comandar com mão de ferro e ganhou as eleições, vamos ser sinceros, de maneira sozinha, sem estrutura partidária, sem tempo de televisão, sem verba partidária. E depois que ele fez uma bancada de 53 deputados, ganhou verba partidária, ganhou 490 milhões de verba partidária, o partido, o PSL, não digo. Aí houve acusações de malversação de dinheiro, houve acusação de laranjal, e a coisa desandou. O Bolsonaro, ele quer construir e tenta construir a imagem de um purista, de um presidente que se rebela contra a própria estrutura partidária quando ele vê algum tipo de corrupção ou malversação de dinheiro público nesse sentido. É uma marca do governo dele, né? É o belicismo. A imprensa, por sua vez, cai de pau nele nos dois modos. Quando ele negocia, ele tá fazendo um balcão de negócio. Quando ele diz que ele é belicista, ele é avesso ao diálogo. A questão que se coloca é o problema. O risco dele perder a base aliada com essa cisânia dentro do próprio partido. Uma base aliada que já é absolutamente difusa e complicada. Isso é bem provável. A solução são basicamente duas soluções. A cláusula de barreira, que limita exatamente a quantidade de partidos, que a gente já falou aqui, e a candidatura avulsa, Edgar. Isso é importante falar, porque as pessoas de bem nesse país se sentem constrangidas, se sentem inibidas, exatamente de entrar na carreira política, por isso que você falou. A estrutura partidária brasileira é carcomida e dominada por gaviões da política. E então, o cara que é bom, que é um bom médico da cidade, que é um bom advogado da cidade, já vai entrar sujo. Sim. Vai entrar numa onda de interesses espúrios com os caciques partidários. Então essas duas coisas são fundamentais. Edgar, deixa eu falar, Vini. Só para complementar, o Adriles tocou num ponto importante também, que é o tempo de televisão. O Bolsonaro perde isso para 2022 e volta a ter aqueles 10, 15 segundos que ele teve em 2018 e que não foi tão essencial assim, porque a campanha dele foi feita mais nas redes sociais. É onde ele aposta, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Essas pessoas que estão apostando no PSL para além do Bolsonaro, elas foram eleitas a reboque do Bolsonaro. Na onda. Elas vão se ferrar, vão ser de ferrar completamente. Deixa eu passar a bola pro Fernando, ouvir a opinião dele. Eu acho que dá para tirar uma bela conclusão acerca do que estamos falando aqui, se a gente tomar por base a briga ali, naquele primeiro momento da discussão, o que vamos fazer com o partido. O Bolsonaro chegou a tentar ficar com a sigla, né? Chegou ali a ameaçar uma queda de braço com o Luciano Bivar, obviamente de olho na verba já partidária estruturada de um partido que ganhou projeção, como eu falei, a partir da eleição do próprio Bolsonaro, hein, Fernando? Edgar, antes disso, Fefito, tu é um herói, cara. Tu é um herói porque tu arrisca tua própria pele por uma coletividade, tá? Pela tua ideia e tu defende uma causa. Isso te faz um herói. Mas isso não quer dizer, cara... Tipo, tem muita coisa que eu não concordo contigo, mas tu tem esse heroísmo em ti, tá? Tu arrisca tua própria pele. Dentro da humanidade, tu vai durar 100 anos. Eu vou durar 100 anos. A humanidade já tem 300 mil anos. A gente tem que fazer o nosso melhor aqui. Por isso que a gente é um teste, a gente tem que tentar vencer nesse teste. Boa, deu uma fada ali no Fefito, deu uma sopradinha, beleza. Assoprou. Agora... Assoprou, mas mordeu. Não, só quero sobreviver nessa sociedade. Todo mundo quer morder, Fefito. Vamos lá, vamos pro PSL aí, partido. Da aliança aí. O primeiro assunto que o Adriles trouxe hoje é que existia uma demanda reprimida de 30 anos de hegemonia da esquerda. Quando chega o Bolsonaro no PSL, que era um partido de 2 meses de idade antes das eleições, ele passa a ser um bebê, né, de 2 meses de idade, com 2 metros de altura e um canhão na mão. Isso aí acontece por quê, cara? Porque não existia um partido declaradamente de direita no Brasil. Quando tu fala que existem múltiplos partidos, são todos de esquerda. Quando tu fala que tem todos os caciques que querem o dinheiro dessa verba pública, são todos de esquerda. Imagina! Agora a gente tem... Que isso? Imagina! Vamos lá, desde a Arena, PPS, PFL, DEM, pera lá. Na verdade, a maioria dos partidos não tem ideologia nenhuma. Pera lá. Não, vamos lá, vamos seguir. Mas olha o ponto. Não, mas o ponto é que só...
só mais um pontinho que eu quero deixar claro com vocês. O que aconteceu nesse PSL é que ele virou um saco de gatos. Todo mundo que era contra o Lula foi para esse PSL. Muita gente, como o Adriles falou ali, virou um trem da alegria. Muita gente chegou no poder assim. Só que essas pessoas não eram alinhados, muitas vezes, com essa agenda do governo, que é a agenda liberal conservadora, como eles mesmos dizem, né? E aí eles não têm esse compliance, nem accountability. Eles não são um cadeado fechado com o governo e roem a corda a qualquer momento. O que o Bolsonaro fez agora? Ele não está saindo do PSL para ir para outro partido. Ele está fundando um novo partido, com esses princípios de uma aliança liberal conservadora. Agora vem outro momento por aqui, é um novo partido desse espectro da direita que a gente não tinha até então, até para a gente poder chegar num segundo turno em 2022 e ter dois partidos discutindo essa base de centro-direita e de direita. Tá? Não ser um partido de direita e esquerda. É mais uma opção aí pra gente evitar essa polarização dos dois lados. Essa é a minha visão. Bom, vamos lá. Só pra completar uma coisa, eu acho que existiu o DEM, Não. A maioria dos partidos é oportunista, não é nem de direita nem de esquerda. O PSL nunca foi nem será de direita, é um partido oportunista.